pensando nessa formatação física que o fabricante fez, eu também tenho que pensar, por outro lado, na formatação lógica, aquela que o próprio usuário pode realizar no disco rígido. Portanto, quando eu visualizo uma formatação lógica, o que é definido nessa formatação lógica de um disco rígido? Entre outras coisas, tu pode definir o que nós chamamos de sistema de arquivos. Um sistema de arquivos de um disco rígido ou de uma unidade de armazenamento, como um pendrive, CD, DVD, um sistema de arquivos, que é uma definição da formatação lógica, aquela que o próprio usuário pode definir, indica qual será um método utilizado pelo sistema operacional, como por exemplo o Windows, para gravar, armazenar e ler os dados nesse disco rígido. Quer dizer que o sistema operacional, o Windows, precisa de um método, um padrão, que indique para ele como ele vai gravar, como ele vai armazenar e também como ele vai ler os dados nesse disco rígido. Esse método que indica como ele vai gravar esses dados, nós chamamos de sistema de arquivos. E o Windows possui vários sistemas de arquivos que podem ser utilizados. Por exemplo, o sistema de arquivos NTFS, que atualmente é um dos principais padrões do Windows de sistema de arquivos para formatar o disco rígido. Então, quando eu digo que eu vou definir o sistema de arquivos como NTFS, eu vou definir um sistema de arquivos padrão do Windows, que utiliza esse sistema de arquivos NTFS para gravar, para ler e para armazenar os dados nesse disco rígido. Então, se alguma prova perguntar um exemplo de sistema de arquivos utilizado pelo Windows para gravar dados no disco rígido, esse exemplo pode ser o NTFS. Tem outros exemplos de sistemas de arquivos, como por exemplo, FAT32, F-A-T, FAT32. É um outro exemplo de sistema de arquivos que o Windows pode utilizar para gravar dados em uma unidade de armazenamento. Só que o FAT32 é um sistema de arquivos mais antigo. O NTFS é um sistema de arquivos mais moderno. Se comparar o FAT32 com o NTFS é um sistema de arquivos mais seguro, é um sistema de arquivos mais eficiente, que permite uma quantidade maior de dados armazenados num volume ou numa partição de um disco rígido, permite a criação de arquivos com tamanho maiores. Então, o sistema de arquivos NTFS usado pelo Windows é um sistema de arquivos que pode ser comparado ao FAT32. Nessa comparação eu vou responder, o NTFS é melhor, é mais eficiente, é mais seguro, se comparado ao FAT32, que é mais antigo. Mas tanto o FAT32 como o NTFS são exemplos de sistemas de arquivos que o Windows utiliza ou pode utilizar para gravar dados num disco rígido, numa unidade de armazenamento. Essa é a ideia. Outra coisa que eu também posso definir na formatação lógica é o que nós chamamos de tamanho da unidade de alocação. Observa, tamanho da unidade de alocação também é um fator definido na formatação lógica daquele disco rígido, aquela que o próprio usuário realiza. E o tamanho da unidade de alocação também pode ser chamado de tamanho do cluster, C-L-U-S-T-E-R, C-L-U-S-T-E-R, cluster. O tamanho da unidade de alocação, o tamanho do cluster, define quantos setores terá essa unidade de alocação. Exemplo, se cada setor tem 512 bytes, como nós estudamos, observa, cada setor possui 512 bytes. Se eu tenho uma unidade de alocação com um setor, a unidade de alocação terá 512 bytes. Se eu tenho uma unidade de alocação com dois setores, 2 multiplicado por 512 vai dar 1024 bytes. Se eu tenho uma unidade de alocação definida com 4 setores, 4 multiplicado por 512 vai dar 2048 bytes. Se eu tenho uma unidade de alocação definida com 8 setores, 8 multiplicado por 512, 4096 bytes. Como, por exemplo, aqui nessa formatação que eu estou te mostrando. Então, quando eu digo 4096 bytes para tamanho da unidade de alocação, isso quer dizer que esta unidade de alocação definida para esse disco rígido possui 8 setores. E, professor, o que significa a unidade de alocação? Que aqui foi definida com 8 setores e 8 multiplicado por 512 dá 4096 bytes. Bem, o tamanho do cluster ou unidade de alocação define o menor tamanho que um arquivo vai ter
quando for armazenado nesse disco rígido. Isso quer dizer que se eu salvar um arquivo de 100 bytes, ele vai ocupar o tamanho da unidade de alocação. Então, um arquivo de 100 bytes gravado aqui nesse disco rígido vai ocupar um espaço de 4.096 bytes, que é o tamanho de uma unidade de alocação. Se eu gravar um arquivo de 3.000 bytes, ele também vai ocupar o tamanho de uma unidade de alocação, 4.096 bytes, e assim sucessivamente. Agora, se eu gravar um arquivo de 5.000 bytes aqui nessa unidade, bem, 5.000 bytes é maior do que 4.096. Então ele vai precisar de uma unidade de alocação inteira de 4.096 e mais um pedacinho de uma outra unidade de alocação. Então, um arquivo de 5.000 bytes vai precisar de 2 unidades de alocação de 4.096. O arquivo de 5.000 bytes, então, se ele precisar de 2 unidades de alocação, vai ocupar 8.192 bytes, que é no valor de 2 unidades de 4.096. Então, os arquivos, na verdade, são gravados no disco rígido no que nós chamamos de unidades de alocação, que são formadas por setores de 512 bytes. Se a unidade de alocação tem 4.096 bytes, isso indica que ela tem 8 setores. E um arquivo será gravado nessa unidade de alocação.